A paz do Senhor, boa noite a todos vocês que estão vendo e ouvindo este vídeo. Que esse vídeo sirva de bênção para as vossas vidas. Gostaria de fazer aqui uma simples reflexão aqui no livro de Josué, o qual nos fala: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos vossos pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Glória a Deus. Aleluia. Este texto da nossa Bíblia que nos fala de Josué, eu creio que naquele momento Josué estava num conflito, um conflito muito grande, né? Porque ele foi escolhido por Deus para ficar no lugar de Moisés. Não era qualquer pessoa, ele iria ficar no lugar de Moisés, um homem que falava com Deus cara a cara, que tinha uma intimidade com Deus que ninguém mais tinha. Vocês lembram na passagem também quando Miriam e Arão, né, falaram mal de Moisés e Deus saiu, né, em favor de Moisés e pediu que Miriam, Moisés e Arão saíssem das suas tendas, né, e falou. Diz que quando queria falar com os profetas, ele falava em sonho. Mas com o servo dele, Moisés, era diferente. Ele falava cara a cara, boca a boca. E era assim, era esse homem que Josué ia ficar no lugar dele. Era o povo que ele tirou lá de Israel, depois das 10 pragas, depois de passarem o Mar Vermelho. E agora Moisés já estava morto. Deus designara que ele não entraria na terra e escolheu a Josué para ser o seu a pessoa que ia, né, pessoa que ia ficar no lugar dele, aquele que ia cuidar do povo até quando Moisés passou. O intuito de Deus com Moisés, né, o momento de Deus com Moisés já tinha passado. Ele foi lá, ele
Deus enviou as 10 pragas no Egito, ele passou o Mar Vermelho, ele conduziu o povo até próximo, até entrar na terra, porém não entrou. Ele viu a terra, mas não entrou na terra. E agora chegava a vez de Josué. Josué agora neste momento ele teria que lidar com a liderança de Israel. Sabendo que Israel era um povo muito obstinado. Eram pessoas que por qualquer coisa reclamavam. Não foi à toa que que eles passaram 40 anos no deserto, rodando no deserto por 40 anos. Nesses 40 anos, aqueles que saíram de lá do Egito, eles não mais estavam vivos, a não ser Moisés e Calebe, porque o povo que saiu do Egito, às vezes sentia saudade das cebolas, de tanta coisa que teve lá no Egito, que não teve nada. Eles eram pessoas escravizadas. Mas mesmo assim, quando acontecia alguma coisa, quando faltava alguma coisa, eles lembravam do Egito. Era um povo obstinado. Era um povo que, se está tudo bem, eu estou com você. Se não está tudo bem, não vou estar com você mais não. Não, aí as coisas mudam de figura. Então ficou Josué nesse contexto de levar os filhos de Israel a entrar na terra prometida. E naquele momento eu creio que Josué ele tremeu na base, né? Como qualquer um de nós tremeria na base, né? De estar ali fazendo algo que ele achava bonito quando Moisés fazia, mas que ele nunca pensara que ele iria ser o escolhido para fazer aquilo que Moisés fazia, não, fazer melhor do que Moisés fazia. Então, Josué, mesmo com os seus defeitos, mesmo com suas imperfeições, ele levou o povo, né, até a terra prometida. Todo o processo de Israel parece que está começando por um mar. Para Deus dar vitória a Israel depois que ele saiu do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho para que Josué entrasse na terra prometida. Deus abriu o Rio Jordão. Coisas diferentes. Situações diferentes. Um era o mar, outro era o rio. Mas Deus, ele abriu de igual modo. De uma tal maneira que os israelitas, o povo de Israel passou a pés enxutos, assim como passou pelo Mar Vermelho. Ele passou o Rio Jordão a pés enxutos e cantaram lá do outro lado, porque só o Senhor é Deus. E mesmo assim é nas nossas vidas, trazendo esse exemplo de Moisés para nossas vidas, às vezes nós estamos assim preocupados porque Deus nos diz que a gente vai ter que substituir alguém, e alguém que foi muito importante, que foi uma pessoa muito que Deus falava com ele, que não se enganava, né, que estava sempre ali na presença de Deus. E às vezes a gente se acha incapaz. Mas a cada momento de uma vida, de uma situação, Deus tem um projeto. Deus vai fazer como Ele quer.
Ele vai alterar, ele vai abrir os mares, ele vai abrir os rios e você vai passar. Assim como o povo de Israel passou, você vai passar. Às vezes não é fácil. Para aquilo que você foi designado, você se acha até às vezes que não tem competência para isso, que não é para você, que essas coisas não podem ser para você, porque você não tem capacidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele capacita aqueles que não têm capacidade. Deus não chama aqueles que é capacitado, porque aqueles capacitados vão dizer assim, eu venço pela força do meu braço. Mas aqueles que não têm capacidade, mas que Deus chama, eles dizem assim, Deus, eu não sou nada, mas tu és tudo na minha vida. Me diz como eu devo fazer, me diz como eu devo agir a esses processos, a todos esses momentos que eu tenho passado na minha vida. Pense, escute a voz de Deus. Se Deus te mandou fazer algo, se Deus te constituiu para que você vá cobrir outra pessoa, ficar no lugar daquela pessoa. Não importa quem a pessoa seja, aquela pessoa ela teve o seu papel determinante até aquele momento. Daquele momento em diante, vai ser você que vai fazer aquilo ao qual Deus designou que você faça. Moisés, ele tirou o povo do Egito, passou o Mar Vermelho, mas Josué foi quem levou o povo para a terra prometida. Ele foi quem inseriu o povo de Israel na terra prometida. Então, a parte de Moisés foi levar eles pelo deserto, quando eles caminharam pelo deserto e chegaram até aquele tempo onde morreram todas as pessoas que saíram do Egito e só ficou Josué e Calebe. E foram esses dois que entraram na terra prometida. Deus, ele teve um propósito para a vida de Moisés, teve um propósito para a vida de Josué. Moisés tirou o povo do Egito, Josué inseriu o povo na terra prometida. E assim foi a vida de Moisés e Josué. E não é diferente na nossa vida, porque o nosso Deus, ele é o mesmo, ele continua sendo o mesmo, ele não falha, ele não tosqueneja nenhum momento. E ele está vendo que você é incapaz, mas ele vai te dar capacidade. Ele vai te capacitar, porque não é o homem, mas é Deus que escolhe. E quando Deus escolhe, você está na vontade de Deus e nada vai dar errado, porque foi Deus que escolheu. E você vai viver as promessas de Deus na sua vida e você vai cantar, assim como Miriam cantou, o hino da vitória, quando passar todos os embaraços, quando tudo se fizer como Deus planejou. Você vai cantar o hino da vitória e você vai dizer, eu pensei que eu não teria capacidade, mas eu creio no Deus que me capacitou. E hoje eu estou aqui de posse de vitória, porque quem dá a vitória é Deus. Quem escolhe o homem é Deus. Aquele que está no lugar que não é escolhido, cai
não prospera, porque só aquele que Deus escolheu é que dá frutos. Que você possa estar na presença de Deus, que você possa ter Deus na sua vida e que você possa ser feliz em dizer que grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou alegre. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar guardada nos vossos corações, que vocês possam viver o melhor de Deus em suas vidas. Amém. E Deus os abençoe.